Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bea e eu fiz uma série de vídeos aqui no canal mostrando tudo sobre o meu aparelho invisível. Vocês gostaram bastante, interagiram muito, sempre pedindo mais vídeos sobre o assunto. Inclusive muita gente me chama no Instagram para tirar dúvidas, para ver a minha opinião final sobre o resultado do aparelho. Então hoje eu trouxe um vídeo bem interessante sobre algumas vantagens e desvantagens do uso do aparelho invisível para você considerar antes de começar a usar. Então já deixa um like nesse vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Se você ainda não viu os outros vídeos sobre o uso do meu aparelho invisível, tem uma playlist inteira sobre o assunto, então eu vou deixar nos cards. E vamos para o assunto de hoje. Eu separei em vantagens, desvantagens e uma categoria que assim depende um pouco do ponto de vista. Então, começando pelas vantagens de usar o aparelho invisível. A primeira delas vai corrigir os seus dentes de uma forma bem estética. Quem precisa corrigir os dentes sabe o quanto que é incômodo usar aquele aparelho fixo tradicional. Ele é muito mais difícil de manter a limpeza, a escovação. Então, o aparelho invisível ele é muito mais cômodo. Você pode remover ele para escovar, para comer, não vai te incomodar tanto e ele ainda vai corrigir os seus dentes de uma forma bem estética. A segunda vantagem, já que ele vai corrigir de uma forma tão estética, é não se preocupar com o seu sorriso nas fotos de qualquer ângulo, porque também para quem já usou o aparelho ou pensa em usar, sabe que não é tão bonito assim. Às vezes a gente não se sente tão confortável, tão confiante para sorrir em fotos usando o aparelho tradicional. Eu já usei ele durante 5 anos da minha vida e eu tinha muita insegurança para sorrir nas fotos. Acabava que eu queria sorrir sem mostrar os dentes, mas não sabia como sorrir sem mostrar os dentes e saía assim. Então eu fazia, gente, essa cara em todas as fotos. Era melhor sorrir com o aparelho do que fazer essa cara, né? Mas com o aparelho invisível você não vai ter esse problema, porque você vai sorrir com confiança e os seus dentes vão estar lisinhos, branquinhos, sem esse problema. Como desvantagem que eu anotei aqui, que na verdade é assim uma consequência que depende de você, mas é o fato de ter que usar pelo menos 22 horas por dia o aparelho. Em alguns momentos isso pode ser uma desvantagem, quando por exemplo é aquele domingão que faz aquele churrasco, chama a família inteira e a gente sabe que churrasco brasileiro não é uma coisa de 1 ou 2 horinhas. É uma coisa que vai durar pelo menos a tarde inteira, todo mundo comendo, conversando, aí vem sobremesa, aí vem lasanha, aí vem... Nossa, já tô até confundindo as coisas aqui. Então, você passa assim a tarde inteira comendo. Então, nesses dias, nessas ocasiões, é realmente difícil você ou usar o aparelho durante as 22 horas, se limitar e ficar só olhando todo mundo comendo, ou ainda você deixar de usar o aparelho durante as horas necessárias pode causar um atraso no seu tratamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, usar direitinho o aparelho. E é claro que você não vai ficar contando quantos minutos você levou para tomar o café da manhã e quantos minutos você pode jantar para dar o tempo certinho, mas tem que seguir o máximo possível o tempo de uso diário. A próxima desvantagem que eu coloquei é uma coisa que pode acontecer para algumas pessoas, que eu já vi algumas pessoas comentando que perceberam isso, mas não acontece para todo mundo, que é um leve amarelamento dos dentes. Isso pode acontecer porque os seus dentes perdem o contato com a saliva quando você está com esse aparelho. Ele deixa o dente muito encapsulado, então ele fica com menos contato de saliva. Então é como se o dente ficasse, digamos, ressecado. Isso pode causar um leve amarelamento para algumas pessoas, mas não é algo que vai acontecer para todo mundo. Então esteja atento com isso. E agora, indo para a categoria de depende, mas que pode ser uma vantagem, é o fato de que o uso do aparelho invisível, na maioria das vezes, vai te proporcionar um tratamento mais rápido do que seria com o tratamento do aparelho tradicional.
porque ele vai escanear os seus dentes detalhadamente, vai usar totalmente o formato do seu dente, vai encaixar direitinho, vai movimentar cada dente de forma como se fosse individual para cada dente, enquanto que o aparelho tradicional uma movimentação mexe em tudo, às vezes desalinha para depois realinhar. Quem já usou aparelho tradicional sabe que às vezes isso pode acontecer, mas é uma coisa que depende, porque depende de cada caso, de cada pessoa. Às vezes o seu caso só pode ser resolvido realmente com o aparelho tradicional, às vezes o seu tratamento é um pouco mais longo, é uma coisa que vai realmente depender de pessoa para pessoa. Mas de uma forma geral, se o seu caso é possível de ser tratado de uma forma mais rápida, é muito provável que com o aparelho invisível você consiga um tratamento mais rápido do que com o tradicional. E o último fato, que depende, que também vai variar um pouco de pessoa para pessoa, é quanto ao emagrecimento. É uma questão a se considerar. Para umas pessoas pode ser uma vantagem, para outras pode ser uma desvantagem. No meu caso, eu considero uma vantagem nesse momento, mas como você tem que usar o aparelho durante 22 horas, você vai evitar ao máximo ficar tirando o aparelho para ficar beliscando a comida assim no meio de uma refeição e outra. Nesse caso, a gente começa a fazer as refeições mais especificamente. E às vezes confesso que dá até uma preguiça assim de tirar o aparelho para comer uma coisinha e depois ter que escovar tudo de novo para colocar o aparelho. Às vezes você acaba até perdendo tempo. Quando a gente usa esse aparelho, a gente não fica beliscando coisas entre uma refeição e outra, o que pode ser uma grande vantagem. E bom, gente, isso é tudo. Esse foi um vídeo mais rapidinho sobre algumas vantagens e desvantagens para você considerar caso esteja pensando em começar a usar o aparelho. Comentem aí se vocês gostaram e lembrem de deixar um like, se inscrever no canal ativando o sininho para receber as notificações. Beijos e até o próximo vídeo!